O SBT Meio Dia está com uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Santa Catarina. Por ordem de sorteio, hoje, o nosso convidado é o candidato Esperidião Amin, do PP. E eu passo o comando da entrevista para você, Prisco. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Tudo bem, Fernando? Hoje começo eu, então. Deputado Esperidião Amin, prazer recebê-lo aqui. 2 vezes governador de Santa Catarina e quer um segundo mandato de senador. Como é que está observando essa campanha? Essa campanha parece estranha, além de um tiro muito curto, uma campanha de 35 dias, parece que a população ainda está um pouco sem saber para onde caminhar. Tem essa sensação, senador, deputado? Gostei da premonição. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Boa tarde ao nosso telespectador. Esse é o sentimento geral que a gente recolhe, né? É uma eleição de campanha curta, e num momento em que as pessoas todas perceberam que a política tem que mudar. Tem que mudar pela redução do número de partidos, e isto vai acontecer. Pelo ordenamento jurídico que nós conseguimos aprovar, esta será a última eleição com coligação nas eleições proporcionais. Logo, isso já vai mudar muito, né? Essa proliferação de siglas, pulverização da organização partidária, fragmentação da política. E nós estamos vivendo, portanto, o último espetáculo dessa miríade de siglas partidárias que cada vez dizem menos em matéria de compromisso. Então, daí eu acho que nasce essa descrença, para não dizer outra palavra. Agora, mudar também sobre o aspecto ético, né? A população está indignada, revoltada, né? Vai ser a eleição marcada pelo pavor em relação à situação econômica, revolta em relação à ética, à moral de quem deveria dar exemplo, e uma grande preocupação decorrente daquele pavor em relação à situação econômica quanto ao nosso futuro. Agora, antes de passar... São 3 sentimentos certo. que permeiam essa atual aparência de indiferença, que eu acho que vai se transformar rapidamente em convicção e voto. Com o início da programação eleitoral... Nos 30 dias finais nós vamos ter aquele famoso U, né? Muita atenção aos primeiros programas de televisão, os primeiros, e muita atenção, muito especial, aos últimos. Agora, antes de passar para o Fernando, eu ia perguntar o seguinte: o deputado falou em mudança, em mudar. O fato de já ter disputado muitas eleições, isso conspira contra? Pelo contrário, meu sentimento é de que conspira a favor. Porque as pessoas querem mudar com confiança. Não querem mudar para qualquer aventura. Lembra o pavor que eu falei. O que eu tenho recolhido, né? Primeiro, eu agradeço muito a Deus os 8 anos sem mandato. Eles me permitiram voltar à escola, sentar, além de ser professor, fazer mestrado, fazer doutorado, conviver com a juventude. Não aprendi tudo, mas remodelei quem eu sou, em termos de capacidade de ouvir. E ouço com frequência, junto com as críticas, é claro, um sentimento de confiança, porque mudar não é só trocar, é progredir. Eu quero mudar para melhor. E a confiança, nesse momento, eu acho que é o grande arrimo, tanto da minha candidatura, quanto da candidatura do meu companheiro Raimundo Colombo, que temos missão a cumprir em Brasília. E mudar casa bem com o Merígio e com o João Paulo Kleinubim. Mudar com alguma experiência, com alguma convivência com a administração pública. Acho por isso que nós conseguimos, com desprendimento, com renúncias, com compreensão do momento, construir uma proposta que represente mudança com confiança. É isso que me dá ânimo para continuar nessa disputa. Agora, deputado, eu vou voltar umas semanas atrás aqui, justamente nessa linha que o Prisco nos trouxe, de uma eleição, uma campanha ainda indecisa, diferente, até porque a gente tem os 3 candidatos que lideram as pesquisas ainda desconhecidos, essa que é a grande verdade, por mais que já estejam em mandatos.
Agora, o senhor se apresentou como um candidato ao governo do Estado, se colocou bem nas pesquisas, em algumas delas até em primeiro lugar, e depois recuou. Preferiu, inclusive, depois de uma reunião do seu partido, onde o senhor foi lançado... Depois de homologado, inclusive, candidato ao governo do Estado, recuou. Agora o senhor fala que precisamos de alternativa e de mudança. Acabamos polarizando mais uma vez a eleição em duas grandes coligações. O senhor não seria a alternativa? Por que recuar? Bom, eu não recuei. Eu acho que houve uma modificação no cenário, que inicialmente apresentava o PSDB como candidato a governador, o MDB, até por ser um partido que tinha esse compromisso de candidatura, o PSD e o PP, sem mencionar outras forças, inclusive o Partido dos Trabalhadores. O que houve foi uma aglutinação, houve uma simplificação, uma síntese de propostas. Nós sempre nos colocamos a favor da mudança. O PSDB, por razões que lhe cabe explicar e defender perante a sociedade, se associou a quem está no governo. Tem todo o direito. Então, a eleição ficou simplificada. Do nosso ponto de vista, mudar significa nos apoiar. Cabe ao povo decidir. Então, houve uma simplificação de propostas, em que cada um de nós teve que compor. Eu não recuei. Eu acho que eu pratiquei mais uma vez um gesto. Eu já tinha praticado esse gesto em 1990. Foi assim que nós elegemos um grande governador, que era a renovação, Wilson Klein Bing. No momento, houve dor, e nesta vez também. Depois, a compreensão da política e a percepção de que nós fizemos o necessário para poder bem disputar a eleição. Quem vai ganhar, nós vamos saber depois. Mas a disputa está bem assentada, as posições estão bem nítidas. Acho que o Raimundo Colombo, Espiridião Amin, tem uma proposta de cumprir uma missão em Brasília, que não é uma missão pequena, pelo contrário, é uma missão, pelo que eu conheço, exige experiência, que a sua voz seja, pelo menos, acatada ou respeitada, se não for seguida. Eu acho que nós conseguimos arrumar um contexto de candidaturas que inspira a palavra-chave, mudança, e acrescenta outra palavra-chave, que é confiança. Agora, parece claro que Esperidião Amin está para Raimundo Colombo, como em 2010 Luiz Henrique da Silveira esteve para Paulo Bauer. Ou seja, a tentativa de eleger os dois do mesmo lado. É isso? A nossa palavra-chave de campanha é unidade. E sobre esse aspecto, eu não tenho nenhuma restrição, nem ao que eu estou fazendo, nem ao que o Raimundo Colombo, o próprio Merizio, o João Paulo e os nossos candidatos e candidatas a deputado federal e deputado estadual. Não interessa eleger uma pessoa, interessa eleger um time. Porque quem pode mudar com confiança não é uma pessoa, é um time. Agora, o nosso pedido de voto é em nome da unidade para o time. Agora, o Esperidião Amin falou ali que o MDB está no governo, mas o PSD também está no governo já há praticamente 8 anos. Foram 2 mandatos de Raimundo Colombo com o MDB junto. Então, tanto o PSD quanto o MDB são governo, né? Ou foram governo até recentemente. Os 16 anos tiveram um protagonista principal. Pelo menos eu quero que o catarinense pense sobre o que eu vou dizer. O protagonista foi o MDB. Os 16 anos do MDB no Rio de Janeiro foram do MDB. Se teve ajudante de outros partidos. Em Santa Catarina, houve um revezamento, mas numa corrida liderada pelo MDB, que desta vez decidiu cumprir o 5º mandato. É o 5º mandato, portanto, é a continuidade. Nós estamos na rota da mudança, até pela linha do nosso candidato, Gelson Merizio. Então, eu estou satisfeito com a nossa proposta de mudança. E o meu empenho é ajudar a que o povo catarinense perceba. De um lado de lá é a continuidade. Para nós é o continuismo. Do nosso lado é a mudança. E o nosso partido tem um papel decisivo nisso. Porque nós interpretamos da maneira mais pura e completa mudança e queremos participar.
Deputado, é inegável o seu histórico na política catarinense, até do Brasil, respeitado até pelos adversários. Agora, o questionamento que eu faço é o seguinte: o senhor fala muito de mudança, tem sido a palavra mais utilizada pelo senhor desde que se lançou o candidato ao Senado. Agora, eu questiono o seguinte: o senhor foi, inclusive, o único catarinense que fez parte da Comissão da Reforma Política, falou que temos uma fábrica de partidos, e aí eu gostaria de questionar o senhor, ainda nesta linha, o seguinte: a gente vai ter aqui em Santa Catarina 3 integrantes da família Amin nas urnas. O seu filho é deputado estadual, sua esposa é deputada federal e o senhor ao Senado. Não seria a hora, então, de apresentar a mudança realmente? Não teriam pessoas qualificadas tanto como os integrantes da sua família para disputar a eleição? Cada um deles tem a sua trajetória, assim como Roberto Salum também tem a sua trajetória e meu parente também. Os 4, 3 ou 7 candidatos que você pode apontar, que guardam familiaridade, devem ser avaliados por si próprios. Né? Quando você fala na Ângela, já que você falou, sou obrigado a dizer, ela tem uma trajetória de vida, uma prestação de contas. Ninguém questiona a trajetória de vida. Mas é isso que eu quero salientar. O que eu gostaria de saber é o seguinte: dentro do seu partido não teriam pessoas qualificadas tanto como? Tem, tanto é que nós temos um time, eu falei. Agora, já que você falou nas pessoas, eu vou falar delas. O João Amin, como deputado estadual, merece ser avaliado pelo que ele representa. Né? Querer colocar como se fosse uma oligarquia com poder econômico, com veículos de televisão, como é o hábito se fazer no Brasil, essas 3 pessoas que têm o mesmo sobrenome, eu acho que é uma tentativa de escamotear. E isso a campanha vai permitir que se defina. Se o cidadão catarinense, se o eleitor, achar que merece o seu voto, eu tenho certeza que ele não vai deixar de votar porque é parente de Beltrano, filho de Cicrano. Eu acho que a maturidade do eleitor consiste em ele, que é o dono do seu voto, avaliar em quem ele deve depositar sua confiança. Agora, sobre o aspecto prático, isso pode provocar prejuízo eleitoral a Esperidião Amin como candidato a senador? Se causar prejuízo, é justo que eu pague esse prejuízo. Mas isso não me assusta, nem me amedronta. Outra questão, disputa presidencial. Ana Amélia Lemos, sua amiga e correligionária, vizinha aqui do estado do Rio Grande do Sul, vice de Geraldo Alckmin. Só que o PSDB está lá com o MDB, que também anda inclinado a fritar Henrique Meirelles ou cristianizá-lo e respaldar Geraldo Alckmin. Como é que vai ser isso? Olha, isso é uma questão que vai ter que ser respondida pelo comando da campanha do PSDB. Eu não tenho a resposta. Eu sei que eles construíram um muro. Eles construíram deliberadamente um muro entre nós, do Partido Progressista, e o candidato do PSDB a presidente da República. Eles ficaram aqui, com o muro, eles construíram um muro, aqui em Santa ficaram Catarina, com as ferramentas da construção e com as ferramentas da demolição. Vamos aguardar qual é o próximo passo que eles vão tomar. O seu candidato é Geraldo Alckmin. Vamos aguardar o próximo passo. O meu partido e a minha coligação em Santa Catarina tem presente pelo menos 4 candidatos a presidente da República. E eu serei leal a cada um dos partidos que integram a coligação aqui a trabalho de Santa Catarina. Ou seja, respeitarei os 4 candidatos já postos. Álvaro Dias, Podemos, Ciro Gomes, PDT. Quais são os outros? Álvaro Dias, Ciro Gomes, me ajuda aí, o próprio Geraldo Alckmin e o... Geraldo Alckmin em função do PP, que é vice, né? E tinha a Manuela Dávila, mas que ela agora vai compor com o PT, eu né? ia dizer, ela ainda é candidata, é do PCdoB, exatamente. Eu não posso descartar candidaturas que estão postas legalmente, não é verdade? Então, seria uma deslealdade se um de nós, que integra a coligação majoritária, a chapa majoritária, tivesse ou expressasse uma inclinação. Eu repito, quem construiu o muro deve ter habilidade para também desarmá-lo. Agora já foi senador 8 anos e agora disputa mais um mandato de 8 anos. Eu lhe perguntaria, qual é hoje a maior demanda de Santa Catarina, já que o senador é representante do Estado? Olha, eu me atribuo, a mim e ao Raimundo Colombo, ex-governadores do Estado, com experiência de Brasília, porque ambos já fomos senadores,
eu não me atribuo uma missão que não é menor do que a de governar. Pelo contrário, a missão Brasília é a mais necessária para o nosso Estado, porque a concentração de recursos e as desfeitas que Brasília patrocina contra Santa Catarina exige autoridade moral e política. Eu sei que eu tenho essa autoridade e sei que o Raimundo também tem. Por isso nós estamos aptos a defender Santa Catarina das injustiças repetidas que este mau governo brasileiro e outros também já praticaram contra o nosso Estado. Ok, agradecemos muito a presença do deputado federal Esperidião Amin, candidato ao Senado da República pelo PP Progressista na coligação liderada por Gelson Merizzo.